Olá, queridos, beleza? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com vocês a respeito dos quesitos na segunda fase do Tribunal do Júri. Lá na sessão plenária, o juiz presidente ele vai formular quesitos, que serão submetidos à votação pelo Conselho de Sentença na sala especial. Quais são esses quesitos e a ordem desses quesitos? Pode cair no seu concurso de tribunal, está na iminência de sair esse edital. Legal? Senhores, artigo 483 do Código de Processo Penal fala que os quesitos serão formulados na seguinte ordem. E o juiz presidente ele vai indagar aos jurados na sala especial os seguintes quesitos. Na verdade são 5. O primeiro quesito refere-se à materialidade do fato. Materialidade. O segundo, a autoria ou participação. Terceiro, se o acusado deve ser absolvido. Quarto, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Quinto, se existe circunstância qualificadora, causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então vamos lá, materialidade, autoria, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição alegada pela defesa e qualificadora e causa de aumento reconhecida na pronúncia ou decisões posteriores. O primeiro quesito, o juiz vai formular da seguinte forma. Lembrando, o primeiro refere-se à materialidade. Seguinte forma, na data X, no lugar Y, às tantas horas, a vítima Cicrano foi vítima por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo necroscópico de folhas tal, que por sua natureza e sede foram a causa suficiente da morte, refere-se à materialidade apenas. Só se, não entra no mérito se ele praticou ou não. Ele vai formular o quesito se os disparos de arma de fogo foram efetuados no dia tal, na rua tal, tantas horas, a vítima ela sofreu esses disparos e morreu em decorrência dos disparos. Legal? Já o segundo quesito, autoria ou participação, ele vai formular da seguinte forma. O réu, fulano de tal, que no dia tal, mês tal, ano tal e no lugar Y, às tantas horas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Cicrano? Legal? Então, senhores, preste muita atenção. O primeiro quesito, por força do Código de Processo Penal, o nosso sistema, a votação é por maioria e não unanimidade. Se vierem 4 nãos, não reconheceu a materialidade. Então ele está absolvido. Segundo quesito, 4 nãos também, da mesma forma, ele está absolvido. Terceiro, um quesito obrigatório, se o acusado deve ser absolvido. Muito bem. Então, de novo, materialidade. Segundo, autoria. Terceiro, se ele deve ser absolvido. Quarto, diminuição de pena alegada pela defesa. E quinto, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. Muito bem. Senhores, se os jurados responderem afirmativamente, legal? Por mais de 3 jurados, ou seja, no mínimo 4, os quesitos relativos à materialidade e à autoria, o juiz vai prosseguir na formulação dos quesitos se ele deve ser absolvido. Muito bem. Não, prossegue a votação. Se ele deve ser absolvido, não, vai prosseguir a votação. Então, senhores, decidindo os jurados pela condenação, ou seja, 4 nãos ao terceiro quesito, se ele deve ser absolvido, ele vai prosseguir no julgamento, devendo formular os quesitos sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa e outro, circunstância qualificadora, causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Beleza? Então, muito cuidado com isso, senhores. Porque a materialidade é o primeiro, a autoria é o segundo, o terceiro, se ele deve ser absolvido. Então, se os jurados responderem não,
mais de 3, ou seja, no mínimo 4, para o primeiro e segundo quesitos, ele está absolvido. Então vamos imaginar, você quer condenar materialidade do fato comprovada, sim, 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 maioria, autoria, sim, 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 sim. Terceiro, se ele deve ser absolvido, aí tem que trocar a mão. Se você quiser condenar, não, 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 não. Está claro? Até aqui esse terceiro quesito é muito importante. Então, materialidade, autoria, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, ou se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Esta é a ordem dos quesitos constante do artigo 483 do Código de Processo Penal. Devemos lembrar que foi alterado no ano de 2011, no ano de 2008, perdão, a Lei 11.689 de 2008. A Lei 11.689 de 2008 alterou a quesitação, artigo 483. Beleza? Então, a próxima oportunidade. Muito sucesso. Tchau.